Olá, boa tarde a todos meus alunos. Aqui quem fala é o professor Marcos, tá? E hoje nós vamos dar início às nossas aulas online, tendo em vista as limitações que nós estamos sofrendo devido ao coronavírus. Indo direto ao ponto, né? Passando aí para o próximo capítulo, capítulo 3 da apostila, nós temos a temática trabalho e relações sociais. Então vamos lá, pessoal. O que a gente entende por conceito de trabalho? O trabalho, né, quando a gente fala trabalho, ele nos remete a algo, né, onde nós temos que fazer algum esforço para realizar, sendo que ele não é uma atividade espontânea que você faz por fazer. Ele é uma atividade, né, que demanda algum tipo de esforço para ser realizado. Cabe destacar que o trabalho ele é uma atividade essencialmente humana. E é por meio do trabalho que o ser humano ele altera a natureza de acordo com as suas necessidades. Então vamos lá. Desta maneira, devemos recordar que nos capítulos de estudos anteriores destacamos as sociedades humanas como realidades que ultrapassam a natureza, compreendendo as relações dos seres humanos entre si e com o meio natural. O trabalho situa-se no núcleo dessas relações. O que nós temos que compreender com essa afirmação? Na verdade, o trabalho, por ele ser uma atividade essencialmente humana, ele faz com que as sociedades humanas elas se distinguem, né, dos outros tipos de sociedades que nós temos. Por exemplo, as sociedades animais. Tá? Por mais parecidas que sejam as relações que uma comunidade animal ela desenvolve, por exemplo, uma colmeia ou ainda um formigueiro, devemos destacar que o ser humano é o único que consegue planejar e colocar em prática suas técnicas. Tá? E isso faz com que ele seja a única espécie que consegue desenvolver o trabalho em si. Sabemos que os seres humanos, diferentemente dos demais animais, não possuem um próprio organismo, todas as características que lhe asseguram a sua sobrevivência. Ou seja, o ser humano ele não possui aquelas características que os animais têm, como já foi citado em outras aulas. Por exemplo, o pelo que um animal tem para se proteger do frio, as garras que ele tem para subir numa árvore, por exemplo. O ser humano ele não tem como característica própria do seu corpo, essas características, né? Ele tem que confeccionar, né, devido à sua inteligência, elaborar ferramentas, tá? Que elas vão funcionar como uma espécie de extensão artificial de seus corpos. O que seria isso? Ele tem que confeccionar materiais, tá? Que vão servir como essas extensões para que ele possa realizar as suas atividades e assim garantir a sua sobrevivência. Tá? Por meio da técnica, os seres humanos eles constroem utensílios e ferramentas. O que seria isso? Para construir esses utensílios e ferramentas e manuseá-los, o ser humano ele utiliza a sua técnica, tá? Para que ele possa manusear e para que ele possa construir esses equipamentos, para que ele possa estar utilizando e assim alterando a natureza de acordo com as suas necessidades. Essa atividade transformadora dos seres humanos sobre a natureza, cujo propósito é o sustento material da vida humana, caracteriza o que Karl Marx denomina como trabalho. Para Marx, o trabalho é o aspecto fundamental na estruturação das sociedades humanas. Tá? Então, o trabalho ele tem uma parte extremamente importante, de acordo com Marx, para a estruturação das sociedades. Logo mais, nós vamos entender mais ou menos o que ele fala da relação, né, as relações sociais que também são relações de trabalho. Ainda de acordo com Marx, os seres humanos eles distinguem-se inicialmente dos demais animais pelo trabalho, e não por sua racionalidade, sua cultura ou suas explicações sobre o mundo. Então Marx ele vai classificar que a espécie humana ela se distingue dos demais animais não apenas pela sua cultura ou sobre sua racionalidade, suas explicações sobre o mundo, mas sim de acordo com a sua capacidade de desenvolver o trabalho. Logo abaixo,
Dizemos, por exemplo, que as formigas trabalham para preservar a vida nos formigueiros e as abelhas em suas colmeias. Devemos entender que a ação humana que Marx define como trabalho é muito diferente de qualquer atividade no mundo animal, para a qual emprestamos este nome. Então, nós costumamos caracterizar as atividades de algumas comunidades animais como trabalho. Porém, Marx ele diz que a única espécie capaz de ser caracterizada como produção de trabalho, que é capaz de produzir o trabalho, é a espécie humana. Tá? Ele coloca que, por mais que a sociedade ela classifique aquilo que os animais façam para sobreviver como trabalho, a espécie humana ela é a única que é capaz de desenvolver o trabalho em si. Olha aí mais uma colocação. Ainda que uma abelha ou outros animais executem atividades parecidas com as dos humanos, apenas o ser humano é capaz de figurar e planejar uma ação antes de transformá-la em realidade. Observar os aspectos no conceito de trabalho elaborado por Marx na página 250 da apostila. O que ele quer dizer com isso? Ele vai nos trazer, como eu já afirmei anteriormente, que ainda que os animais eles realizem atividades que podem ser consideradas como trabalho, o ser humano ele é o único capaz de transformar aquilo que ele planeja em realidade, devido à sua capacidade de raciocínio. Logo, vamos observar os aspectos no conceito de trabalho que Marx propôs e está presente na página 250 da nossa apostila. Tá? E aí vamos lá. Ampliação do conceito de trabalho. Então, o que ele vai trazer? O que nós entendemos como força de trabalho? Né? Força de trabalho são as energias físicas e mentais gastas para a realização do trabalho. Ou seja, é aquilo que você utiliza para realizar o trabalho, seja por meio do intelecto e seja por meio da força física. Como podem ser classificados os meios de produção e os materiais utilizados no processo de produção? Lembrando que para realizar a força de trabalho, o ser humano demanda materiais e instrumentos. Então a gente pode classificar esses materiais como naturais ou artificiais. Tá? Os meios de produção naturais são aqueles fornecidos diretamente pela natureza, aquilo que a natureza nos dá. Já os meios de produção artificiais são aqueles gerados por um trabalho anterior dos seres humanos, como, por exemplo, máquinas, ferramentas e as fábricas. Então, os meios naturais são aqueles que a natureza nos traz, tá? Diretamente sem a alteração do ser humano, e já os meios artificiais são aqueles que o ser humano precisa modificar para depois executar a sua utilidade. Então, dentro do processo de trabalho, nós temos algo que é classificado para nós como sobretrabalho. O sobretrabalho ele consiste na quantidade de trabalho que ultrapassa as necessidades imediatas de sobrevivência dos trabalhadores, resultando assim em excedentes econômicos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que o sobretrabalho ele é aquilo que o ser humano realiza como trabalho, mas que excede as suas necessidades. Por exemplo, algo que ele realiza a mais do que necessário. Embaixo aqui eu coloquei as horas extras, que são aquilo que os trabalhadores realizam a mais, geralmente onde ele está trabalhando, devido a uma demanda de produção ou até mesmo por uma necessidade econômica. E com isso, ele vai gerar mais dinheiro, que seriam esses excedentes econômicos. Podemos notar, dentre as diversas formas de trabalho, a interação entre o homem e a natureza. Ainda que alguns cargos de trabalho não estejam diretamente ligados com a natureza, indiretamente mantém vínculos com ela. Ou seja, ainda que algumas formas de trabalho realizadas pelos seres humanos elas não mantenham relação direta com a natureza, indiretamente ela utiliza, por exemplo, objetos e fragmentos necessários que provêm da natureza. Então, sendo assim, ela está sim fazendo uso daquilo que a natureza nos traz, mas porém de forma indireta. Logo, vamos observar o fragmento que Giddens nos coloca na página 252 da apostila. Em épocas passadas, o trabalho assalariado ele não existia.
por onde mais comumente, desculpa, coloquei comumente, ali é comumente, conhecemos por servidão ou escravidão. Ou seja, nós vamos ter duas formas de relações de trabalho, tá? Que o ser humano ele executava, tá? Antes de receber o salário. O que seria isso? Seriam formas de trabalho onde o ser humano ele executa de alguma maneira, porém sem remuneração, tá? Logo mais, nós vamos ver a diferença entre o conceito de servidão ou escravidão. Deste modo, adentraremos a temática acerca das relações de trabalho. O conteúdo básico das relações de trabalho define-se pela maneira como se verifica a articulação de alguns fatores por meio dos quais se organiza o trabalho nas sociedades humanas. Um desses fatores é a prioridade dos meios de produção. Dentre estes meios de produção, temos aqueles que são comunitários e outros chamados de privados. Aqui a gente vai falar naquela questão onde existe os meios de produção comunitários, que são aqueles que eles não têm um dono, né? Aqueles onde os lucros são divididos de forma comunitária, onde a população tem um acesso comunitário a ele. E depois também nós vamos ter os meios de produção privados, que seriam aqueles onde tem o dono do meio de produção e os trabalhadores, eles vendem a sua mão de obra, de forma que Marx vai chamar isso de exploração. Tá? Então, voltando às relações de trabalho, nós podemos pensar como sendo aquelas existentes entre trabalhadores e patrões. Ou seja, é aquilo que existe entre o explorador e o que é explorado. O dono do meio de produção, detentor deste meio de produção, ele compra a força de trabalho que o trabalhador tem a oferecer. Quando os seres humanos eles eram primitivos, nós tínhamos uma divisão das tarefas que era feita apenas entre homens e mulheres, tá? E a gente pode destacar isso que até hoje nas comunidades indígenas, tá? Eles se organizam dessa maneira comunitária, tá? Nas sociedades mais desenvolvidas é que nós vamos ter essas relações de trabalho mais desenvolvidas. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima aula, onde daremos seguimento aos próximos tópicos e módulos de trabalho. Um abraço a todos.